Quando o medo não te deixa dormir, esta oração de proteção faz Jesus acalmar sua mente e te dar paz. A casa está em silêncio, mas a sua mente não para. O quarto está escuro, mas dentro de você existe uma inquietação que não se apaga. Você tenta fechar os olhos, mas o medo sussurra cenários que ainda nem aconteceram. O coração acelera, a respiração muda, e quanto mais você tenta descansar, mais os pensamentos parecem crescer. Você já percebeu como o medo ganha força quando tudo fica quieto? Durante o dia você se distrai, trabalha, conversa, resolve problemas, mas quando a noite chega, quando o barulho diminui, aquilo que estava escondido começa a aparecer, e você se pergunta em silêncio: por que eu não consigo dormir? Por que essa ansiedade me visita justamente agora? Escute com atenção. Você não está fraco. Você não está sozinho. Existe uma batalha acontecendo, mas ela não é apenas emocional. É espiritual. O medo tenta ocupar o espaço onde a fé deveria descansar. Ele tenta convencer você de que algo ruim está vindo, que você não está protegido, que Deus está distante. Mas deixe-me dizer algo com autoridade espiritual. Jesus nunca abandona você na hora mais escura da noite. O Espírito Santo não se afasta quando o medo tenta se aproximar. Existe proteção disponível, existe paz preparada, existe uma oração capaz de mudar o ambiente agora mesmo. Se o medo tem roubado o seu sono, hoje você vai entender o que realmente está acontecendo. E quando você entender, a fé começará a reagir, porque a vitória começa quando a luz da verdade entra na sua mente. A batalha invisível, que acontece depois da meia-noite. Depois da meia-noite, algo muda dentro de você. O mundo fica em silêncio, mas a sua mente começa a falar mais alto. Você se deita esperando descanso, mas encontra inquietação. O corpo está cansado, mas os pensamentos continuam despertos. O coração parece não entender que é hora de desacelerar, e quanto mais você tenta forçar o sono, mais distante ele parece ficar. Você já percebeu como o medo ganha forma quando as luzes se apagam? Durante o dia, há movimento, tarefas, vozes, distrações. A rotina cria uma camada de proteção que mantém certas preocupações escondidas, mas quando a noite chega, quando o barulho externo diminui, o barulho interno começa. Pensamentos que estavam adormecidos despertam. Perguntas que você evitou encarar aparecem. Inseguranças que pareciam pequenas se tornam gigantes na escuridão. E então, o medo começa a trabalhar. Ele não entra fazendo barulho. Ele entra com imagens. Ele cria cenários que ainda não aconteceram. Ele projeta perdas que talvez nunca existam. Ele sussurra que algo está fora de controle. Ele tenta convencer você de que o amanhã trará problemas maiores do que você pode suportar. E nessa tentativa constante de prever o pior, sua mente perde a paz. Talvez você já tenha se perguntado em silêncio: por que isso acontece comigo? Por que justamente quando eu preciso descansar é que minha mente mais luta? Será que estou fraco? Será que estou falhando na fé? Escute com atenção. O que você sente não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de que existe uma batalha invisível acontecendo. A mente é um campo onde a fé e o medo disputam espaço. E a noite, por ser silenciosa, amplia essa disputa. Existe algo profundo acontecendo nesse momento. Quando tudo ao redor fica quieto, aquilo que está dentro de você fica mais evidente. A noite revela o que o dia escondeu. Ela expõe preocupações não resolvidas. Ela traz à superfície aquilo que você tentou ignorar. Mas isso não significa que Deus se afastou. Não significa que Jesus deixou de guardar você. Não significa que o Espírito Santo parou de agir. Na verdade, é justamente nesse momento que a presença de Deus deseja se manifestar de maneira mais íntima. O medo tenta ocupar o espaço da sua fé, porque ele sabe que, se você permitir que a fé se levante, a paz virá. O medo trabalha com antecipação negativa. A fé trabalha com promessa. O medo cria imagens de derrota. A fé declara vitória antes mesmo da batalha terminar.
Talvez você esteja lutando com pensamentos sobre o futuro. Talvez exista uma preocupação financeira. Talvez seja a saúde. Talvez seja alguém que você ama. Talvez seja um sentimento de insegurança que você não consegue explicar. O medo não precisa de grandes razões para agir. Ele precisa apenas de silêncio para amplificar suas mentiras. E na escuridão do quarto, essas mentiras parecem mais reais. Mas deixe-me dizer algo com autoridade espiritual. O fato de você sentir essa pressão não significa que você está desprotegido. Significa que algo precioso está sendo disputado. Sua paz é valiosa. Seu descanso é valioso. Sua mente é território que Deus deseja guardar. A palavra declara que o Senhor dá aos seus amados o sono. Isso não é poesia, é promessa. E promessa não falha. Existe uma diferença entre estar cansado e estar oprimido. O cansaço pede descanso físico. A opressão pede intervenção espiritual. E muitas vezes, aquilo que você chama de insônia é, na verdade, um convite para ativar sua fé. A noite não precisa ser um campo de derrota. Ela pode se tornar um altar. Pode se tornar um lugar de encontro. Pode se tornar o momento em que você escolhe não alimentar o medo, mas fortalecer a confiança em Jesus. O medo tenta convencer você de que está sozinho. Ele tenta dizer que ninguém entende o que você sente. Ele tenta isolar você dentro da própria mente. Mas a verdade é que Jesus conhece cada pensamento antes mesmo que ele se forme. O Espírito Santo sonda o seu coração. E quando você decide não se render ao medo, algo começa a mudar no ambiente espiritual. Essa batalha da noite não é para destruir você. Ela revela onde sua fé precisa ser fortalecida. Ela mostra onde a oração precisa ser ativada. Ela expõe as áreas onde a confiança em Deus pode crescer. E quando você entende isso, o medo começa a perder força. Porque agora, você não está apenas tentando dormir. Você está se posicionando espiritualmente. E no próximo momento, você vai entender por que o medo parece atacar com mais intensidade justamente quando a noite chega. Por que o medo ganha força? Quando tudo fica em silêncio. Existe uma razão espiritual e emocional para o medo parecer mais forte durante a noite. Quando o dia termina, as distrações também terminam. Não há mais conversas, compromissos, notificações, tarefas urgentes. O que resta é você e os seus pensamentos. E aquilo que foi empurrado para depois começa a bater à porta da sua mente. Durante o dia, você consegue ocupar sua atenção. Resolve problemas práticos, toma decisões, interage com pessoas. Mesmo que exista preocupação, ela fica diluída no movimento. Mas quando a noite chega, o silêncio funciona como um amplificador. Ele amplia o que estava pequeno. Ele destaca o que estava escondido. Ele traz para o centro aquilo que você tentou ignorar. O medo cresce no silêncio quando a fé não é ativada. Essa é uma verdade que poucos percebem. Não é a escuridão do quarto que cria ansiedade. É a ausência de direcionamento espiritual naquele momento. A mente humana não gosta de vazio. Se ela não está ocupada com verdade, ela será preenchida por suposições. Se não está alinhada com promessa, será dominada por possibilidade negativa. E aqui está algo que você precisa entender com maturidade espiritual. A mente é um território disputado. A Bíblia nos ensina que devemos renovar nossos pensamentos. Isso significa que pensamentos não são neutros. Eles podem construir paz ou produzir tormento. O inimigo sabe disso. Por isso ele não precisa atacar sua casa fisicamente. Ele tenta atacar sua mente silenciosamente. Quando a noite chega, a sensação de vulnerabilidade aumenta. Você está deitado. O corpo está relaxado. As defesas naturais diminuem. E então pensamentos começam a surgir. E se algo der errado? E se o futuro não for como eu espero? E se eu não estiver preparado? E se eu perder o controle? O medo trabalha com hipóteses. Ele cria cenários que ainda não existem e tenta fazer você reagir como se fossem reais. Mas existe outra dimensão acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto o medo tenta ocupar sua mente, Deus deseja restaurar sua alma.
Enquanto pensamentos ansiosos tentam se multiplicar, o Espírito Santo quer trazer ordem. O problema não é a noite. O problema é o espaço que você permite que o medo ocupe dentro dela. A noite pode ser interpretada de duas maneiras. Para alguns, ela representa insegurança. Para outros, ela representa intimidade com Deus. Muitos dos maiores encontros espirituais nas Escrituras aconteceram em momentos de silêncio e escuridão. A noite não é fraqueza. Ela pode se tornar campo de fortalecimento. Ela pode ser o ambiente onde a fé amadurece. O medo tenta convencer você de que algo está fora de controle. Mas a verdade é que Deus continua no trono enquanto você está deitado. Jesus continua sendo Senhor enquanto você tenta dormir. O Espírito Santo continua sendo consolador enquanto seus pensamentos se agitam. A soberania de Deus não depende da sua sensação momentânea de segurança. Preste atenção nisso. O medo ataca com mais intensidade à noite, porque é quando você está mais sensível àquilo que realmente importa. Quando tudo desacelera, você começa a refletir sobre vida, futuro, propósito, proteção. E se essas áreas não estão firmadas na confiança, o medo encontra espaço. Não porque você não tem fé, mas porque sua fé precisa ser lembrada. Existe uma diferença entre ter fé e ativar a fé. Muitos acreditam em Deus durante o dia, mas à noite deixam a mente solta. Não por maldade, não por rebeldia, mas por falta de consciência espiritual naquele momento. A mente começa a repetir preocupações e, sem perceber, você entra em um ciclo interno de antecipação negativa. Mas quando você entende que a noite é um campo de decisão espiritual, tudo muda. Você pode escolher alimentar o medo ou fortalecer sua confiança. Pode escolher repetir cenários imaginários ou declarar promessas. Pode escolher ficar sozinho com seus pensamentos ou convidar Jesus para governar sua mente. A noite não é o seu inimigo. Ela é o cenário onde sua fé pode se posicionar com mais clareza. E quando você aprende a transformar silêncio em oração, vulnerabilidade em confiança, ansiedade em entrega, o medo começa a perder autoridade. Agora que você entende por que o medo parece crescer na escuridão, no próximo momento, você vai enxergar claramente as mentiras específicas que ele tenta colocar dentro da sua mente. As mentiras que o medo sussurra na sua mente. O medo não aparece apenas como sensação. Ele aparece como discurso interno. Ele fala, ele argumenta, ele constrói narrativas dentro da sua mente. E se você não percebe, começa a concordar com aquilo que ele diz. É por isso que você precisa identificar as mentiras antes que elas se tornem crenças. A primeira mentira que o medo sussurra é esta: você está sozinho. Quando a casa está silenciosa e ninguém está acordado, a sensação de isolamento cresce. Parece que não há ninguém ali para ajudar, para proteger, para responder. Mas essa é uma distorção da verdade. A palavra declara que Jesus está conosco todos os dias. O Espírito Santo habita em você. A presença de Deus não se retira quando as luzes se apagam. A solidão que o medo tenta criar é uma ilusão emocional, não uma realidade espiritual. A segunda mentira é ainda mais sutil. Você não está protegido. O medo tenta convencer você de que algo pode acontecer a qualquer momento e que você não está seguro. Ele faz você imaginar acidentes, perdas, tragédias. Ele cria um cenário onde a vulnerabilidade parece total. Mas a Escritura afirma que o Senhor guarda a sua entrada e a sua saída. Afirma que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. A proteção de Deus não depende do seu nível de tranquilidade. Ela depende da fidelidade dele. Outra mentira poderosa é esta: algo ruim está prestes a acontecer. O medo vive de antecipação negativa. Ele faz você reagir a eventos que ainda não existem. Ele coloca seu corpo em estado de alerta por algo que talvez nunca se concretize. E enquanto você reage a essas projeções, sua paz é drenada. Mas a verdade bíblica é diferente. A palavra diz que Deus tem planos de paz e não de mal. Diz que Ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O futuro não está nas mãos do acaso.
está nas mãos do Senhor. E existe uma mentira que paralisa muitos corações. Você não vai suportar. O medo tenta enfraquecer sua identidade. Ele sugere que você não é forte o suficiente, que sua fé não é suficiente, que sua estrutura emocional não vai aguentar. Mas a Escritura declara que tudo podemos naquele que nos fortalece. A força que sustenta você não vem apenas da sua capacidade humana. Ela vem da graça que sustenta sua vida. Perceba algo importante. O medo não cria fatos. Ele cria interpretações. Ele pega possibilidades e as transforma em ameaças. Ele pega silêncio e transforma em abandono. Ele pega vulnerabilidade e transforma em perigo. Mas quando você confronta essas interpretações com a verdade de Deus, algo começa a se ajustar dentro de você. Jesus não é apenas uma figura distante na sua fé, ele é o príncipe da paz. Ele não apenas observa sua luta mental, ele tem autoridade sobre ela. O Espírito Santo não apenas conforta superficialmente, ele reorganiza pensamentos. Ele lembra você das promessas. Ele traz à memória aquilo que produz esperança. Talvez neste exato momento você esteja percebendo que alguns dos seus pensamentos noturnos não são fatos. São projeções, são hipóteses, são interpretações alimentadas pela insegurança. E quando você identifica isso, você começa a recuperar autoridade sobre a própria mente. Não se trata de negar a realidade. Trata-se de não permitir que o medo defina a realidade. Existe uma diferença entre reconhecer desafios e viver dominado por cenários imaginários. A fé não ignora problemas. Ela redefine o posicionamento diante deles. Ela declara que, independentemente do que possa acontecer, Deus continua soberano. O medo quer que você se identifique com fragilidade. A fé quer que você se identifique como filho amado, protegido, acompanhado. O medo quer que você se veja vulnerável. A palavra quer que você se veja guardado. Agora que as mentiras estão expostas, você está pronto para entender o que realmente acontece quando você decide orar no meio da noite. O que acontece no mundo espiritual? Quando você ora à noite. Existe um momento decisivo na noite. É o momento em que você escolhe continuar conversando com o medo ou começar a falar com Deus. Muitos acreditam que oração é apenas repetição de palavras, mas oração verdadeira é posicionamento espiritual, é decisão interna, é entrega consciente. Quando você ora no meio da noite, algo invisível começa a se mover. Não porque Deus estava ausente antes, mas porque você abriu espaço para que a fé assumisse o controle. A oração interrompe o ciclo da ansiedade. Ela corta a sequência de pensamentos negativos. Ela desloca o foco da possibilidade de perda para a certeza da presença de Deus. Preste atenção nisso. O medo trabalha com imagens mentais. A oração trabalha com convicção espiritual. O medo cria tensão no corpo. A oração produz alinhamento na alma. Quando você começa a falar com Jesus, mesmo que suas palavras sejam simples, o ambiente espiritual muda. O Espírito Santo começa a trazer ordem onde havia confusão. Muitos subestimam o poder de uma oração feita no silêncio do quarto. Mas é exatamente nesse ambiente que a fé se torna mais íntima. Não há plateia, não há formalidade, não há necessidade de impressionar ninguém. Existe apenas você e Deus. E nesse espaço, o Espírito Santo age com delicadeza e autoridade. A oração noturna não é um ritual para tentar controlar o futuro. Ela é um ato de confiança. Você não ora porque tem todas as respostas. Você ora porque reconhece que Jesus é a resposta. Você não ora para negociar segurança. Você ora porque sabe que já está sob proteção divina. Existe algo profundo acontecendo quando você escolhe orar enquanto o medo tenta falar. Você está declarando que sua mente não pertence à ansiedade. Está afirmando que sua casa está sob cobertura espiritual. Está lembrando sua própria alma de que Deus é maior do que qualquer cenário imaginado. Quando a oração começa, a respiração muda, o coração desacelera. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a perspectiva foi restaurada.
O Espírito Santo começa a lembrar você das promessas. Ele traz à memória aquilo que fortalece. Ele reacende convicções que estavam abafadas pelo cansaço emocional. E algo ainda mais poderoso acontece. A oração ativa a consciência de proteção. Você começa a perceber que não está tentando sobreviver sozinho. Existe guarda ao seu redor. Existe cuidado invisível. Existe uma presença que vigia enquanto você descansa. A Bíblia fala de descanso como dádiva, não como recompensa por desempenho, mas como expressão de confiança. Quando você ora à noite, você está dizendo: eu entrego o controle, eu entrego meus pensamentos, eu entrego minhas preocupações, e essa entrega é o início do milagre da paz. O medo quer que você lute mentalmente até se esgotar. A oração convida você a confiar até descansar. O medo exige vigilância constante. A fé permite entrega. O medo mantém a mente em alerta. O Espírito Santo conduz à tranquilidade. Talvez você nunca tenha pensado na oração como ativação espiritual, mas é exatamente isso que ela é. É alinhamento, é reposicionamento, é declaração de que Jesus governa sua mente. E quando Ele governa, o caos não permanece. Agora você está pronto para entrar em um momento ainda mais profundo. Não apenas entender o poder da oração, mas experimentar essa oração de proteção que vai envolver sua mente, sua casa e seu descanso nesta noite. Oração de proteção, para acalmar a mente e guardar sua casa. Agora respire fundo. Não continue apenas ouvindo, participe. Este não é um momento de teoria, é um momento de posicionamento espiritual. Feche seus olhos se puder, diminua o ritmo da sua respiração e permita que cada palavra seja uma declaração de fé sobre sua vida. Senhor Jesus, neste momento eu entrego a Ti os pensamentos que têm me perturbado. Eu entrego a Ti as imagens que o medo tentou plantar na minha mente. Eu entrego a Ti cada preocupação sobre o amanhã. Tu és o príncipe da paz. Tu tens autoridade sobre aquilo que eu não consigo controlar. Espírito Santo, entra agora neste quarto. Toca este ambiente. Traz ordem onde havia agitação. Traz luz onde havia sombra. Se existe ansiedade comprimindo o peito, libera calma. Se existe inquietação roubando o sono, derrama descanso. Eu declaro que a mente não será território de confusão, mas de clareza. Jesus, cobre esta casa com Tua proteção. Coloca Teus anjos ao redor deste lugar. Guarda cada porta, guarda cada janela, guarda cada pessoa que está debaixo deste teto. Onde o medo tentou sugerir vulnerabilidade, eu declaro segurança. Onde a insegurança tentou crescer, eu declaro confiança. Pai, eu renuncio agora às mentiras que o medo repetiu. Eu não estou sozinho, eu estou guardado. Eu não estou desprotegido, eu estou coberto pela Tua mão. O futuro não está solto no acaso. Ele está sustentado pelo Teu propósito. E ainda que eu não veja o que está adiante, eu confio no Deus que já está lá. Espírito Santo, reorganiza meus pensamentos. Tira da minha mente aquilo que não vem de Ti. Silencia vozes internas que não refletem Tua verdade. Planta promessas, planta convicção, planta serenidade. Que cada pensamento que surgir seja alinhado com fé, não com medo. Jesus, eu entrego a Ti o controle que eu tentei manter. Eu reconheço que minha força é limitada, mas a Tua é infinita. Eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho permitir que a Tua presença governe esta noite. Se existe qualquer opressão espiritual tentando agir, eu declaro que não tem autoridade aqui. Esta mente pertence ao Senhor. Pai, derrama paz sobre o coração agora. Paz que não depende de circunstâncias, paz que não depende de explicações, paz que excede todo entendimento. Que essa paz envolva cada pensamento como um manto. Que essa paz desça da cabeça ao coração, do coração ao corpo, do corpo ao descanso. Eu recebo Tua proteção. Eu recebo Tua bênção. Eu recebo Tua paz. Eu declaro vitória sobre o medo. Eu declaro que esta noite não será dominada por ansiedade,
mas marcada por confiança. Jesus, governa minha mente. Espírito Santo, permanece neste ambiente. Eu descanso na tua presença. E agora, enquanto essa oração ecoa dentro de você, prepare-se para perceber a mudança que começa a acontecer quando o medo perde espaço e a paz assume o controle. O momento em que a paz começa a substituir o medo. Perceba o que começa a acontecer agora. Não é algo dramático, é algo profundo. A respiração que estava curta começa a se alongar. O peito que estava apertado começa a relaxar. A mente que estava acelerada começa a desacelerar. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a presença de Deus começou a ocupar o espaço que antes era do medo. Existe uma mudança sutil quando a fé assume o controle. O ambiente parece o mesmo, mas a atmosfera é diferente. O quarto continua escuro, mas dentro de você há luz. Os pensamentos ainda existem, mas não têm mais a mesma autoridade. Eles não comandam, eles não pressionam, eles passam, mas não dominam. Talvez você esteja sentindo agora uma sensação de alívio que não consegue explicar. Isso não é imaginação. É resposta espiritual. Quando você entrega o controle a Jesus, o peso que estava sobre seus ombros começa a ser removido. Quando o Espírito Santo é convidado a governar sua mente, a confusão perde força. Você começa a perceber que o silêncio da noite já não é ameaça. Ele se torna espaço de descanso. Aquilo que antes parecia vulnerabilidade, agora se transforma em confiança. O medo tentou convencer você de que estava exposto. A oração revelou que você está protegido. Esse é o milagre silencioso da paz. Ele não vem com barulho. Ele não vem com espetáculo. Ele vem com estabilidade. Ele vem com uma convicção tranquila de que Deus está no controle. E quando essa convicção se instala, a mente não precisa mais correr em busca de soluções imaginárias. Observe seu corpo. Observe sua respiração. Observe seus pensamentos. Existe uma diferença. A tensão que antes parecia constante começa a diminuir. A mente que antes insistia em repetir cenários negativos agora encontra menos força para continuar. A fé não apenas confrontou o medo, ela reorganizou sua percepção. Isso é transformação interna. Não é fuga da realidade, é reposicionamento diante dela. Os desafios continuam existindo, mas não ocupam mais o centro da sua mente. O centro agora é a presença de Deus. O centro agora é a certeza de que você não está sozinho. A paz que Jesus oferece não depende da ausência de problemas. Ela depende da certeza de companhia. E quando você percebe que não está lutando sozinho, o coração descansa. A mente entende que não precisa antecipar tudo. O controle deixa de ser uma obsessão e se torna entrega. Essa mudança não acontece apenas na emoção, ela acontece na estrutura do pensamento. Onde antes havia projeção negativa, agora existe confiança. Onde antes havia antecipação de perda, agora existe entrega. Onde antes havia alerta constante, agora existe serenidade. Você pode sentir agora que algo se reorganizou dentro de você. Talvez seja sutil, talvez seja profundo, mas é real. O Espírito Santo não apenas consola, ele restaura equilíbrio, ele traz alinhamento. Ele lembra você de quem é o Deus que guarda sua vida. E agora, com essa paz começando a se estabelecer, você está pronto para ouvir uma declaração final que vai selar esta noite com autoridade espiritual e confiança inabalável. Declaração profética de vitória e descanso sobre esta noite. Escute com fé o que eu vou declarar sobre esta noite. Não é apenas uma frase de encorajamento. É posicionamento espiritual. É palavra liberada com autoridade. Esta noite não será governada pelo medo. Esta noite não será dominada pela ansiedade. Esta noite pertence ao Senhor. Eu declaro que Jesus guarda a sua mente enquanto você descansa. Ele vigia seus pensamentos. Ele protege seu coração. Ele coloca limites espirituais ao redor da sua vida. Aquilo que tentou invadir sua paz não tem autorização para permanecer. A presença de Deus é maior do que qualquer sugestão de perigo.
O Espírito Santo envolve este ambiente agora. Ele estabelece ordem onde havia inquietação. Ele firma seus pensamentos na verdade. Ele traz segurança onde havia vulnerabilidade. Se existia alguma sensação de ameaça, ela perde força diante da cobertura divina. Eu profetizo descanso sobre você. Descanso físico, descanso emocional, descanso espiritual. O sono que parecia distante começa a se aproximar. Não como fuga, mas como confiança. Você não precisa vigiar à noite. Deus já está acordado. Você não precisa antecipar o amanhã. Ele já está no seu futuro. A proteção do Senhor não falha. A bênção do Senhor não se retira. A fidelidade de Deus não oscila com seus sentimentos. Mesmo que seus pensamentos tenham tentado fugir do controle, a mão de Deus continua firme sobre sua vida. Eu declaro vitória sobre o medo, vitória sobre a ansiedade, vitória sobre cada pensamento que tentou intimidar você. Jesus é Senhor sobre sua mente. Jesus é Senhor sobre sua casa. Jesus é Senhor sobre esta noite. O Espírito Santo permanece neste ambiente enquanto você fecha os olhos. A paz não será temporária. Ela será sustentada pela fé. E quando você acordar, acordará fortalecido, não esgotado. A noite não será lembrada como batalha perdida, mas como momento de encontro com Deus. Se esta palavra alcançou você, declare com fé nos comentários: eu entrego o meu medo a Jesus. Ou escreva: eu confio na proteção de Deus. Compartilhe esta oração com alguém que precisa dormir em paz. Transforme este momento em ato de fé. Agora descanse. Deus está cuidando de tudo.